bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo e hoje vamos falar de A Noite dos Demônios, de 1988. Noite dos Demônios é um desses casos de filmes clássicos do terror que são completamente desconhecidos da cultura pop e do público geral, mas que tem uma certa reputação com a galera que curte terror. É um filme meio lado B dos anos 80 que vai nessa leva de terror sobrenatural, bebe bastante na fonte do Evil Dead, também tem muito em comum com o Demons, do Lamberto Bava. E Noite dos Demônios é um bom título, mas ele originalmente ia se chamar Halloween Party, ou Festa de Halloween, que eu acho que é um título muito bom também para um filme de terror. Combina bastante, já que o filme é sobre um grupo de jovens que vai fazer uma festa de Halloween em uma casa velha, no meio do nada, que é dita assombrada, e acabam invocando demônios lá que vão possuindo eles. É um desses filmes que não segue muita lógica e nem trama. Ele coloca essa armação da história, depois apresenta o elemento sobrenatural, e aí vira terra de ninguém, é filme de surto. Quem dirigiu essa obra foi um cara chamado Kevin Tenney, que dirigiu vários filmes de terror meio lado B dos anos 80 e 90, e dá pra dizer que ele fez uma boa trecheira aqui, o filme não deixa de ser isso. Pesquisando mais sobre ele, eu descobri que ele teve um lançamento limitado, passou no cinema só em algumas cidades seletas dos Estados Unidos, mas só com esse lançamento ele conseguiu fazer o triplo do orçamento dele nas bilheterias. Fizeram uma projeção na internet de que se ele tivesse ido bem assim em um lançamento feito em todo o país, ele teria arrecadado o suficiente para ser um dos filmes de terror mais bem-sucedidos de bilheteria de todos os anos 80. É muito doido isso. Se isso tivesse acontecido, provavelmente Night of the Demon seria um clássico muito maior da década e ocuparia seu lugar no mainstream da cultura pop. Mas não foi isso que aconteceu, né? Então o filme acabou sendo um pouquinho esquecido, virou um cult classic. Apesar de ser um cult classic que não é tão falado assim hoje em dia, mas ele foi o suficiente para gerar duas continuações e um remake nos anos 2000, né? Claro que isso aconteceu. Mas antes de falar mais sobre o filme, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Noite dos Demônios, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal, então considere virar membro. Quando você é membro da Trasheira, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo para os membros e pode escolher alguns filmes através de votações. Inclusive, Noite dos Demônios esteve presente na nossa última votação. É um filme que de vez em quando me recomendam e tem uma pessoa que é membro da Trasheira que recomenda ele constantemente, já faz alguns anos inclusive. E aí quando esse filme finalmente entrou na votação dos membros, ele fez toda uma campanha muito bonita, convocou todos os membros para votar em Noite dos Demônios, para Noite dos Demônios conseguir ter alguma chance de ter um vídeo aqui no canal. Foi uma parada realmente muito bonita de se ver. E naturalmente o filme ficou em último nas votações. Ninguém conhece esse troço, ninguém liga pra essa merda, ninguém votou nele, mas eu gosto de uma boa história de superação e eu tava a fim de ver esse filme, então aqui vamos nós, né? E o filme que venceu a votação, Tropas Estelares, vai ter uma trashback em breve também aqui no canal. Ah, e também vou deixar aqui o aviso de spoilers liberado. É uma sessão trashback, vocês sabem disso, né? Tem spoiler a rodo nesses vídeos. Pausa pros anúncios, breve aqui. Então, vamos lá, né? Vamos falar da trama da Noite dos Demônios. Tem uma garota que é essa Angela, a garota gótica, que todo mundo acha meio esquisita, e ela aparentemente decide comprovar isso e fala pra galera: aí, vamos fazer uma festa de Halloween na Casa Howe. Casa Howe é uma casa funerária isolada, abandonada, que é supostamente assombrada, porque rolou uma situação meio MTV lá um tempo atrás, o cara ficou possuído, matou a família, se matou. Então a galera vai fazer essa festa nesse lugar super agradável e os jovens chegam lá e falam: bora fazer um ritual pra ver nossas vidas passadas nesse espelho macabro que a gente encontrou aqui no lugar, e assim eles acabam invocando os demônios que habitam esse terreno, que começam a possuir os jovens um por um e a matar eles, né? É isso que os demônios fazem. O filme tem um roteiro que eu acho até espertinho em alguns momentos, os personagens são mais ou menos conscientes dos elementos de filmes de terror, e tem até uma discussão no começo que a Angela tá explicando a diferença entre possessão e assombrado, que assombrado é coisa de fantasma, é coisa de gente que era viva e morreu ali, mas possessão é pior ainda, é coisa de demônio e é realmente mal intencionado. E o roteiro segue essa estrutura que meio que virou piada depois, né? Basicamente a estrutura do Segredo da Cabana, que é a estrutura do filme do Evil Dead, né? Que esse filme parece tirar bastante inspiração, então até que faz sentido. Mas é isso, o grupo de jovens num lugar isolado, eles encontram um objeto amaldiçoado, que aqui é o espelho, e depois que eles ativam as forças sobrenaturais, não tem mais como eles escaparem, a saída fica bloqueada. No Evil Dead isso acontece com a ponte caindo, nesse filme acontece que a propriedade é cercada por um muro e o portão só desaparece
esquece, o muro cerca a propriedade toda agora, e é isso. É até meio engraçado esse lance do muro, porque ele é a única coisa que impede os personagens de só irem embora. E no fim, os dois personagens que sobram sobrevivem porque eles escalam e pulam o muro e vão embora. E é exatamente isso. Não é uma coisa tão difícil de se fazer, mas pelo menos o filme também estabelece que não é tão fácil. Isso porque o muro é alto e o único jeito que tem pra eles escaparem é se puxando pra cima com o arame farpado que tem ali. Que é uma parada que é quase jogos mortais, parece ser bem sofrido. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que os personagens podiam ter feito desde o começo do filme. Não teve nada de especial que aconteceu ali pra possibilitar essa nova rota de fuga. Então é um filme que dá um pouquinho o gosto de, eles podiam ter escapado desse lugar em 3 minutos. Os personagens são outro aspecto muito curioso desse filme porque boa parte deles é bem desagradável e o filme faz questão de estabelecer como babaca no começo. O que na verdade não é tão incomum pra um filme slasher, por exemplo, que faz você torcer pros vilões, já que todos os protagonistas são meio malas. A parada é que eu não sei se é isso que esse filme tava querendo fazer, na verdade. O filme começa com 2 personagens diferentes do grupo de personagens principais zoando com um idoso na rua sem muito motivo, o que já faz a gente olhar meio torto pra eles. Depois a gente descobre que esse idoso era um babaca, possivelmente homicida também, e todo o plano dele no filme é colocar navalha dentro de maçã e dar pra criança comer, o que é bem escroto. E é meio implícito que esse velho já faz esse tipo de coisa há muito tempo, então faz sentido os personagens odiarem ele. Só que isso tudo é um contexto que a gente tem depois, quando o filme abre com um de seus protagonistas assustando o velho, fazendo ele derrubar as compras no chão, rindo da cara dele e indo embora, parece que o cara é só muito escroto mesmo, tá ligado? Eu acho muito doido que o filme faz isso, ele começa e termina com a subtrama do velho. Começa com ele fazendo as compras, que são as maçãs e a navalha que ele vai usar. E termina com a mulher dele fazendo uma torta com essas maçãs, com a lâmina dentro ainda, ela dá pro velho comer e aí a lâmina rasga o pescoço dele e ele morre. O que fica bem implícito que foi proposital, já que a velha não tem muita reação e ela parece tratar isso com um cinismo bem natural ali. O que deixa entender que a velha já não aguentava mais o cara e passou a faca nele mesmo. O que assim, legal, a subtrama tem uns efeitos bons, mas ela não tem nada a ver com a história principal, não altera em nada, nem tem muita interação, tipo, tirando essas esbarradas que o velho dá com os personagens principais, ele é completamente irrelevante pro filme rolar. Mas enfim, a trama principal são esse grupo de jovens que são 10 personagens, o que talvez seja demais pra esse filme. Tipo, dá pra diferenciar quem é quem bem fácil, porque como o filme se passa no Halloween, a maioria deles tá usando uma fantasia, então só no visual eles são bem diferentes um do outro, isso é bom. Mas ao mesmo tempo tem tanta gente e eles se separam várias vezes, cada um explorando um canto da casa, que é bem fácil de esquecer quem tá aonde, e de vez em quando aparece um personagem que você nem lembrava que tava no filme mais. A Angela é uma das principais aqui, isso porque ela vira a vilã principal do filme logo no começo. Ela é o visual mais marcante do demônio ali, a mina gótica possuída que vai atrás dos outros. Ela é uma personagem importante também no começo porque foi ela que organizou a festa junto com a amiga dela, que é interpretada pela Linnea Quigley. A Linnea Quigley é a primeira a ser possuída e a atuação dela muda tanto de quando ela tá com o demônio do corpo e quando não tava antes, que é até meio difícil de acreditar que os personagens não perceberam essa mudança. Às vezes eles só estavam achando que era o álcool e as drogas da festinha batendo ali, né? Pode ser isso também. Quando você vê o nome da Linnea Quigley nos créditos, você imediatamente pensa, essa vai ser a personagem que vai ficar pelada metade do filme sem motivo. E é mais ou menos isso que acontece, mas talvez não do jeito que você pense. Porque essa personagem tem uma das cenas mais bizarras de body horror que eu já vi. É uma cena que ela tá meio ali no processo de ficar possuída, ela tá passando batom no corpo inteiro dela, e aí ela só pega o batom e enfia dentro do próprio mamilo. Ele desaparece dentro do torso dela como se fosse um buraco ali, é uma parada bizarra. As duas personagens são bem ok, as duas são apresentadas roubando uma loja, na verdade. A Angela tá colocando as paradas no saco e indo embora, enquanto a Linnea Quigley tá lá distraindo os vendedores da loja com a bunda dela. Só acho que não fica muito claro o objetivo delas, porque no começo elas falam que vão chamar um monte de gente pra casa pra dar um susto em geral, e é a Angela que dá a ideia delas começarem a fazer um ritual lá pra convocar espíritos e deixar a festa mais interessante ou qualquer coisa. Então, assim, é meio ambíguo se elas só queriam fazer uma festinha na moral e dar um susto na galera pela ambientação de casa assombrada, ou se elas realmente queriam invocar um demônio ali e fazer uma parada mais estúpida. Tem também o personagem do cara punk desbocado que tá o tempo todo maltratando os próprios amigos dele, uma garota que talvez seja namorada dele, ele xinga todo mundo o tempo todo, ele é bem escroto. E também tem o casal de amigos da protagonista, que tem uma cena que eles passam pelo carro do cara punk que parou de funcionar e perguntam se ele quer uma mãozinha. Quando ele
aceita ajuda, eles só começam a bater palma e vão embora e deixam o cara lá. Mas é mais legal ainda porque isso volta no filme de alguma maneira. O personagem Punk fala pra caralho no começo e o demônio arranca a língua dele. E ele vira um próprio demônio possuído pra atacar os outros, e ele mata esse cara do casal arrancando o braço dele com uma tampa de caixão. O que mais ou menos tem aquela rima ali do precisar uma mãozinha que acontece mais cedo. Mas com certeza o prêmio de personagem mais escroto do filme vai pro irmão da protagonista. Ele tá em 2 cenas só e não faz muita diferença pra trama, mas nessas 2 cenas tudo que sai da boca dele tá lá pra ofender alguém de graça. Até a própria mãe o moleque xinga. Sem falar que ele fica perturbando a irmã dele, fica tentando ver ela pelada no quarto, que é uma coisa meio esquisita, sabe? Ele com certeza é o personagem de adolescente mais insuportável que eu já vi em algum filme de terror. E o pior ainda é que ele sai impune, porque os outros personagens são babacas, mas é o babaca de filme slasher que você tá vendo pra se fuder no filme mesmo, e é isso, faz parte do filme. Mas o irmão aqui, depois das primeiras cenas que ele é um cuzão completo, ele só some do filme e não tem nenhum karma ali pra atacar ele depois. Mas uma coisa que eu achei bem legal dos personagens desse filme no geral é como eles não seguem exatamente os clichês de terror que você acha que eles vão seguir. Ele consegue ter umas viradas de personagem ali pra surpreender a gente. A protagonista é essa garota que tá saindo com um cara certinho, típico namorado normal de filme de terror. Mas ela tem um ex-namorado também que faz a pose de malvadão, que é babaca com todo mundo, que invade a festa sem ter sido convidado. Só que na metade do filme os dois personagens meio que invertem o papel deles. O namorado certinho é legal, mas ele começa a dar pista de ser babaca ali no começo. Quando eles estão dançando na festa, ele larga a protagonista pra dançar com a Linnea Quigley. Mais tarde é revelado que ele só chamou a protagonista pra festa porque ele achou que podia transar com ela. Quando ela não quer, ele só larga ela trancada numa sala e foda-se, ele vai tentar transar com outra garota. Já o ex-namorado paga de babaca o filme todo, mas ele se prova ser um cara legal, porque ele é o primeiro a se ligar que tem gente possuída na casa, e não só ele resgata a protagonista, como ele tenta ajudar ela o filme todo, e ele se sacrifica pra salvar ela no final. Isso é uma parada legal porque, além dessa inversão de papéis, tem outra surpresa, que os dois interesses românticos morrem. Esse ex-namorado, inclusive, tem essa virada de personagem, você acha que ele vai ser importante e ele morre igual bosta, ele cai do telhado, sabe? Tipo, é estúpido. Quem fica vivo até o fim é o Roger, o que também é uma quebra de expectativa porque tem esse clichê de filme de terror que é difundido por aí de que o cara negro é sempre o primeiro a morrer, e nesse filme não é o caso. Mas também é bom porque ele é um dos melhores personagens do filme. A grande característica dele é que o pai dele é um padre, então ele não mexe com esse lance de demônio, ele morre de medo. Então o que ele faz? Ele só foge o tempo todo. Um demônio aparece, ele sai correndo, ele se joga pela janela, ele não quer nem saber. Ele sabe que não é bom ficar dentro da casa assombrada, parado, esperando pra ver o que vai acontecer. E é essa atitude que faz ele sobreviver ao filme, porque ele raramente encontra com os demônios mesmo. É muito bom. É um personagem que não dá pra você ficar reclamando que ele tá tomando atitude ruim o filme todo, porque ele tá se safando. Isso é legal também porque cria uma dinâmica diferente, porque sobra só ele e a protagonista. Os dois estão presos no crematório da casa com os demônios batendo na porta. E o cara fica completamente inútil, ele dá tela azul, ele fica paralisado de medo. Então a protagonista tem que se virar pra conseguir lutar contra esses demônios. O começo do filme estabelece que ela tem um isqueiro que ela levou pra essa casa. No final ela usa o cano de gás do crematório e esse isqueiro pra improvisar um lança-chamas e tacar fogo nos demônios. É uma cena bem feita, de personagem, de roteiro, de efeito, e é uma cena divertida. Mas esse ainda é um filme que tem os seus altos e baixos, né? A segunda metade, depois que os demônios aparecem, é muito boa. Mas eu acho que o filme arrasta um pouco até chegar nela. Porque tem umas cenas que são meio de enrolação. A festinha que os personagens estão tendo demora bastante pra passar, vira quase um momento de videoclipe ali. Depois dessa festinha, os personagens se dividem pela casa e até o bicho pegar mesmo, é muita cena de gente andando perdida, ficando presa em cômodos aleatórios. E antes da festa mesmo, tem umas coisas tipo um plano muito longo da Angela roubando a loja, que demora demais pra passar e você já sabe o que tá acontecendo ali, fica meio repetitivo. E o filme começa com 5 sustos falsos em menos de 10 minutos. É uma parada que eu achei bem desnecessária também, tipo, não precisava de tudo isso. Então é aquilo, o começo é devagar e a trama é um pouco abstrata talvez, os personagens estão só andando pela casa tentando não morrer, eles não têm muito objetivo. O que eu acho que faz esse filme se diferenciar um pouco, se destacar, é que ele tem uma direção maneira, uma ambientação boa e efeitos legais também. Tem muita coisa interessante acontecendo aqui em questão de movimento de câmera. São muitos planos bem feitos, tem essa coisa meio Evil Dead de tentar simular um ponto de vista do demônio em alguns momentos. Acho que o melhor desses é quando eles mostram um demônio saindo do crematório no começo do filme. E tem vários momentos ali que podiam ser só um diálogo expositivo num plano médio, uma coisa meio filme trash, mas que eles deixam mais interessante com movimentos de câmera. Tem toda uma cena que acontece com os personagens em um círculo e a câmera no centro girando, mostrando eles conversando,
quase aquele estilo That 70 Show. E o inverso acontece também, quando a Angela possuída tá beijando e passando o demônio pro cara punk, a câmera tá dando a volta neles mostrando essa cena. A atmosfera sobrenatural do filme é muito bem construída também. Eles usam umas técnicas, tipo a Angela possuída tá dançando e eles fazem vários jump cuts pra ela ficar pulando de um lado pro outro da tela, que dá uma aparência mais sobrenatural. E tem todo esse visual da casa, que o cenário é muito bem feito, a capela cheia de caixões, ou a sala do crematório de onde sai o demônio. No começo eles estabelecem que tem um rio subterrâneo que cerca o terreno e que o muro da casa foi construído em cima desse rio. Por isso que os demônios não conseguem atravessar o muro, porque eles não conseguem atravessar o rio, por algum motivo. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu já tava esperando uma coisa meio final de Poltergeist, aquela cenário do rio subterrâneo, aquela água cheia de nojeira embaixo da casa. Eu acho que isso seria um cenário legal pro fim do filme, mas nunca aparece. Acho que o rio subterrâneo só fica subterrâneo ali mesmo, tá só pra dar uma justificativa pra trama. A fotografia do filme é bem sombria, aproveita legal o ambiente da casa. Tem todo o visual da cena do espelho, que é muito bem feito, com as luzes apagando e o espelho ficando todo preto. A gente só vê o reflexo da vela ali, eu acho isso muito bom. E eu gosto também que o fato de ser Halloween é aproveitado pelo visual do filme. Porque os personagens estão fazendo uma festa, então tem algumas decorações de Halloween ali. E como eu disse, dá pra diferenciar os personagens pelas fantasias que eles estão usando. Tem até uns detalhes legais, tipo a Angela no começo do filme tá usando uns brincos que são uma cruz. Mas quando ela fica possuída, os brincos viram cruzes invertidas, porque agora ela é o demônio. E tudo isso é amarrado por uns efeitos bem maneiros. As cenas de morte não são tão extravagantes quanto a gente espera de um filme desses. Tem essas cenas mais básicas, tipo quebrar o pescoço ou enfiar o dedo no olho. Mas os efeitos de maquiagem aqui são muito bons. É aquela coisa meio Evil Dead, a pessoa é possuída e a cara dela muda. Ela fica com uma lente de contato diferente, com uma bocarra cheia de dente. Às vezes tem até uns visuais mais simples, mas que são efetivos, tipo quando a Linnea Quigley tá fazendo essa coisa toda do batom e ela faz um coração na própria cara. Fica com uma maquiagem toda borrada, zoada ali, que é um visual legal e que lembra um pouco também alguns dos demônios lá do primeiro Evil Dead. Tem muito efeito de fogo também nesse filme. A Angela com a mão no fogo é muito bem feita e é um efeito prático, a atriz realmente estava com fogo na mão ali nessa cena. E tem personagens que aparecem pegando fogo mais pro final, né, com um lança-chamas improvisado. O que é legal porque aí o efeito de maquiagem dos demônios vai ficando cumulativo. Tem a versão normal dos personagens, tem eles demônio brabo, e depois tem eles demônio brabo queimado, estilo Fred Krueger. Além desses personagens possuídos pelo demônio, também tem os personagens que só voltam zumbificados. Que tem um visual maneiro também, porque aí é o modo como eles morreram. Tem a mina com a cabeça virada, tem o cara sem braço, ou mais impressionante, tem o cara que tá sem olho e quando ele tá falando tá escorrendo sangue, como se ele estivesse chorando ali do buraco da cara dele. É bem macabro. O ruim desses demônios é que eles não têm muita regra. Eles não morrem, os personagens fazem de tudo com eles estão sempre voltando. Eles justificam isso falando que é noite de Halloween, não tem como eles voltarem pro inferno na noite de Halloween, então eles continuam lá. E o objetivo do filme acontece que era só sobreviver à noite mesmo, porque quando acaba a noite de Halloween e chega a luz do dia, todos os demônios viram pó. E aí aparece um dragão demônio esquisito lá e a trama meio que acaba. O dragão demônio talvez seja o efeito mais esquisito desse filme, que é uma coisa meio tela verde anos 80 ali, mas eu acho que funciona também, é uma parada maneirinha. Enfim, é isso que é A Noite dos Demônios. É um filme bem simples, é uma trecheira oitentista meio esquecida pelo tempo, mas que ocupa um posto de cult classic do terror ali, que eu acho que é bem merecido até, porque é um filme que demora um pouquinho pra começar, mas que depois que ele engata, ele é um filme bem divertido. Então é isso, pessoal. Até a próxima.